Olá, estamos aqui novamente para dar continuidade à leitura de Harry Potter e as Relíquias da Morte, o último dos 7 livros da saga Harry Potter. Estou aqui hoje para ler o capítulo 2, In Memoriam. Harry sangrava. Segurando a mão direita com a esquerda e xingando baixinho, ele empurrou a porta do quarto com o ombro. Ouviu um barulho de porcelana quebrando. Pisara em uma xícara de chá frio que alguém deixara do lado de fora, à porta do quarto. Ele olhou para os lados. O corredor da rua dos Alfeneiros número 4 estava deserto. A xícara de chá era possivelmente a ideia de armadilha inteligente imaginada por Duda. Harry manteve a mão ensanguentada no alto. Juntou os cacos da xícara com a outra mão e atirou-os na cesta abarrotada de lixo que entreviu pela porta de seu quarto. Depois, caminhou pesadamente até o banheiro para pôr o dedo sob a água da torneira. Era uma idiotice sem sentido e incrivelmente irritante que ainda lhe faltassem 4 dias para poder realizar feitiços, mas tinha de admitir que esse feio corte no dedo o derrotaria. Nunca aprendera a curar ferimentos, e, agora que lhe ocorrera pensar nisso, particularmente à luz de seus planos imediatos, parecia-lhe uma séria lacuna em sua educação bruxa. Anotando mentalmente para perguntar a Hermione como se fazia, ele usou um grande chumaço de papel higiênico para secar o melhor que pôde o chá derramado antes de voltar para o quarto e bater à porta. Harry gastara a manhã inteira esvaziando seu malão de viagem pela primeira vez desde que o arrumara havia 6 anos. Nos primeiros anos de escola, ele simplesmente limpara uns 3/4 do seu conteúdo e os repusera ou atualizara, deixando no fundo uma camada de lixo, penas usadas, óleos secos de besouro, meias sem par que não lhe serviam mais. Minutos antes, Harry metera a mão nesse entulho e sentira uma dor lancinante no 4º dedo da mão direita, e ao puxá-la, viu que estava coberta de sangue. Continuou então um pouco mais cauteloso. Tornando a se ajoelhar ao lado do malão, apalpou o fundo, retirou um velho broche que piscava fracamente. Ora apoie Cedrico Diggory, ora Potter fede. Um bisbilhoscópio rachado e gasto e um medalhão de ouro contendo o bilhete assinado por R.A.B. E, finalmente, descobriu o gume afiado que o ferira. Era um caco de uns 5 centímetros, do espelho encantado que Sirius, seu falecido padrinho, tinha lhe dado. Harry separou-o e apalpou o malão à procura do resto. Mas nada mais restara do último presente do padrinho, exceto o vidro moído, agora grudado na última camada de destroços como purpurina. Harry sentou e examinou o caco pontiagudo em que se cortara, mas não viu nada além do reflexo do seu brilhante olho verde. Colocou então o fragmento sobre o profeta diário daquela manhã, que continuava intocado em sua cama, e tentou estancar o repentino fluxo de amargas lembranças, as pontadas de remorso e saudade que a descoberta do espelho partido tinha ocasionado, ao atacar o resto do lixo dentro do malão. Levou mais 1 hora para esvaziá-lo completamente, jogar fora os objetos inúteis e separar os demais em pilhas, de acordo com as suas futuras necessidades. Suas vestes de escola e de quadribol, caldeirão, pergaminho, penas e a maior parte dos livros de estudo foram empilhados a um canto para serem deixados em casa. Ficou imaginando o que os tios fariam com aquilo. Provavelmente queimariam tudo na calada da noite, como se fossem provas de um crime hediondo. Suas roupas de trouxa, capa de invisibilidade, estojo para preparo de poções, certos livros, o álbum de fotos que Hagrid um dia lhe dera, um maço de cartas e sua varinha foram rearrumados em uma velha mochila. No bolso frontal, guardou o mapa do maroto e um medalhão com o bilhete assinado por R.A.B. O medalhão recebera este lugar de honra não porque fosse valioso, sob qualquer ângulo normal era imprestável, mas pelo que lhe custara obtê-lo. Restou uma avantajada pilha de jornais sobre sua escrivaninha, do lado da alvíssima coruja de Virges, um exemplar para cada um dos dias deste verão, que Harry passara na rua dos Alfeneiros. Levantou-se então do chão, espreguiçou-se
e se dirigiu à escrivaninha. Edvirges não fez menor movimento quando ele começou a folhear os jornais e a atirar um a um na montanha de lixo acumulado. A coruja cochilava, ou fingia cochilar. Estava zangada com Harry por causa do pouco tempo que no momento ele a deixava fora da gaiola. Quase no fim da pilha de jornais, Harry desacelerou à procura de uma certa edição que ele sabia ter chegado logo depois do seu regresso à Rua dos Alfeneiros para passar o verão. Lembrava-se de que havia uma pequena nota na primeira página sobre o pedido de demissão de Caridade Burbage, a professora de estudos dos trouxas em Hogwarts. Finalmente encontrou-a. Abrindo-a à página 10, sentou-se na cadeira da escrivaninha e releu o artigo que estivera procurando. Em memória de Alvo Dumbledore. Eliphas Doge. Conheci Alvo Dumbledore aos 11 anos de idade, em nosso primeiro dia em Hogwarts. Sem dúvida, o nosso interesse mútuo se deveu ao fato de ambos nos sentirmos deslocados. Eu contraíra varíola de dragão pouco antes de chegar à escola, e embora não oferecesse mais contágio, o meu rosto marcado e verdoso não animava ninguém a se aproximar de mim. Por sua vez, Alvo chegara a Hogwarts carregando o peso de uma indesejável notoriedade. Menos de um ano antes, seu pai, Percival, fora condenado por um ataque selvagem e amplamente comentado a 3 rapazes trouxas. Alvo jamais tentou negar que o pai, que morreria em Azkaban, cometera o crime. Muito ao contrário. Quando reuni coragem para lhe perguntar, ele confirmou que sabia que o pai era culpado e se recusava a acrescentar o que fosse sobre o triste caso, embora muitos tentassem fazê-lo falar. Alguns até se dispunham a elogiar a atitude do pai, presumindo que Alvo também odiasse trouxas. Não poderiam estar mais enganados. Todos que conheceram Alvo atestariam que ele jamais revelou a mais remota tendência anti-trouxa. Na realidade, seu decisivo apoio aos direitos dessa comunidade conquistou-lhe muitos inimigos nos anos que se seguiram. Em questão de meses, no entanto, a fama pessoal de Alvo começou a eclipsar a do pai. Ao terminar o primeiro ano de Hogwarts, deixara de ser conhecido como o filho do homem que odiava trouxas e ganhou a reputação de ser o aluno mais brilhante que a escola já vira. Aqueles que tinham o privilégio de ser seus amigos se beneficiavam de seu exemplo, além de ajuda e estímulo, que sempre distribuía com generosidade. Mais adiante na vida, ele me confessaria que já naquela época sabia que seu maior prazer era ensinar. Alvo não só ganhou todos os prêmios importantes que a escola oferecia, bem como não tardou em se corresponder regularmente com as personalidades mais notáveis do mundo da magia contemporânea, inclusive Nicolau Flamel, o famoso alquimista, Bathilda Bagshot, a renomada historiadora, e o teórico da magia, Adalberto Waffling. Vários dos seus artigos foram acolhidos por publicações cultas, como a Transfiguração Hoje, Os Desafios nos Encantamentos, O Preparador de Poções. A carreira futura de Dumbledore provavelmente seria meteórica. A única dúvida era se chegaria a ministro da magia. Embora futuramente se previsse com frequência que ele estava às vésperas de assumir o cargo, Dumbledore nunca teve ambições ministeriais. 3 anos depois de começarmos a estudar em Hogwarts, seu irmão chegou à escola. Não se pareciam. A Belfort nunca foi dado a leituras e, ao contrário de Alvo, preferia resolver suas diferenças com duelos em vez de discuti-los racionalmente. É, porém, um engano insinuar, como alguns têm feito, que os irmãos não fossem amigos. Davam-se tão bem quanto 2 garotos, assim diferentes, poderiam se dar. E para fazer justiça a Belfort, deve-se admitir que viver à sombra de Alvo não pode ter sido uma experiência muito confortável. Ser continuamente ofuscado era um risco ocupacional que acompanhava seus amigos e não pode ter sido muito mais prazeroso para um irmão. Quando Alvo e eu concluímos os estudos em Hogwarts, pretendíamos fazer juntos a viagem pelo mundo,
tão tradicional para visitar e observar os bruxos estrangeiros antes de seguir cada qual a sua carreira. Interveio, porém, a tragédia. Na véspera de nossa viagem, a mãe de Alvo, Kendra, faleceu, legando ao filho mais velho a tarefa de chefiar e sustentar sozinho a família. Adiei a minha partida, tempo suficiente para prestar as últimas homenagens a Kendra. Então, iniciei a viagem solitário. Com um irmão e uma irmã mais jovens para cuidar e pouco dinheiro herdado, já não havia possibilidade de Alvo me acompanhar. Aquele foi o período de nossas vidas em que mantivemos menos contato. Escrevi a Alvo narrando talvez insensivelmente as maravilhas da minha viagem, desde o episódio em que escapei por um triz de quimeras na Grécia até as minhas experiências com alquimistas egípcios. As cartas dele me contavam alguma coisa de sua vida diária, que eu percebia ser monótona e frustrante para um bruxo tão genial. Absorto em minhas próprias experiências, foi com horror que soube, quase no fim do ano de viagens, que outra tragédia se abatera sobre a família: a morte de sua irmã Ariana. Embora a Ariana não gozasse de boa saúde havia tempo, o golpe tão próximo à morte da mãe afetou profundamente os dois irmãos. Todos os que eram mais chegados a Alvo, e incluo-me entre esses felizardos, concordam que a morte de Ariana e o sentimento de responsabilidade do irmão por esse desfecho, ainda que ele não fosse culpado, marcaram-no para sempre. Quando regressei, encontrei um rapaz que passara por sofrimentos de um homem mais velho. Alvo tornou-se mais reservado do que antes e muito menos alegre. Para aumentar sua infelicidade, a morte de Ariana não conduzira a uma aproximação maior entre Alvo e Aberforth, mas a um afastamento. Com o tempo, isso se resolveria. Nos últimos anos, eles estabeleceram, se não uma relação íntima, ao menos cordial. Desde então, porém, ele raramente falava dos pais ou de Ariana, e seus amigos aprenderam a não mencioná-los. Outros escritores descreverão os triunfos dos anos seguintes. As inúmeras contribuições de Dumbledore ao acervo de conhecimentos sobre magia, inclusive a descoberta dos 12 usos para o sangue de dragão, beneficiarão as futuras gerações, do mesmo modo que a sabedoria que demonstrou nos muitos julgamentos que realizou durante o mandato de presidente da Suprema Corte dos Bruxos. Dizem, ainda hoje, que nenhum duelo de magia jamais se igualou ao que foi travado entre Dumbledore e Grindelwald em 1945. Os presentes descreveram o terror e o assombro que sentiram ao observar aqueles dois bruxos extraordinários combaterem. A vitória de Dumbledore e suas consequências para o mundo bruxo são consideradas um marco na história da magia, comparável à introdução do Estatuto Internacional de Sigilo em Magia, ou à queda daquele que não deve ser nomeado. Alvo Dumbledore jamais demonstrava orgulho ou vaidade. Sempre encontrava o que elogiar em qualquer pessoa, por mais insignificante ou miserável que fosse, e acredito que as perdas que sofreu na juventude o dotaram de grande humanidade e solidariedade. Sentirei saudades de sua amizade mais do que poderia reconhecer, mas a minha perda é desprezível se a compararmos à do mundo dos bruxos. É indiscutível que ele foi o mais inspirador e o mais querido diretor de Hogwarts. Ele morreu como viveu, sempre trabalhando para o bem maior, e até a sua hora final, tão disposto a estender a mão ao garotinho com varíola de dragão quanto no dia em que o conheci. Harry terminou a leitura, mas continuou a contemplar a foto que acompanhava o obituário. Dumbledore exibia o seu conhecido sorriso bondoso, mas, ao olhar por cima dos óculos de meia-lua, dava a impressão, mesmo em jornal, de ver o íntimo de Harry, cuja tristeza mesclou-se com uma sensação de humilhação. Tinha achado que conhecia Dumbledore muito bem, mas depois da leitura do obituário, fora forçado a admitir que pouco sabia dele. Jamais imaginara uma única vez a infância ou a juventude do mestre. Era como se ele tivesse ganhado existência quando Harry o conhecera, venerável,
de barbas e cabelos prateados e idoso. A ideia de um Dumbledore adolescente era simplesmente esquisita, o mesmo que imaginar uma Hermione burra ou um explosivinho amigável. Nunca pensara em indagar a Dumbledore sobre o seu passado. Sem dúvida, teria sido constrangedor e até impertinente, mas era de conhecimento geral que Dumbledore travara um lendário duelo com Grindelwald, e Harry nem sequer pensara em perguntar ao mestre como fora este e outros feitos famosos. Não, eles sempre discutiam Harry, o passado de Harry, o futuro de Harry, os planos de Harry, e a impressão de Harry agora, apesar de seu futuro tão perigoso e incerto, era que ele perdera insubstituíveis oportunidades de perguntar mais a Dumbledore sobre ele mesmo, embora a única pergunta pessoal que fizera ao mestre tenha sido também a única que desconfiava. Dumbledore não respondera com sinceridade. O que é que o senhor vê quando se olha no espelho? E eu? Eu me vejo segurando um par de grossas meias de lã. Após alguns minutos de reflexão, Harry retirou o obituário do profeta, dobrou a folha cuidadosamente e guardou-a no primeiro volume de Prática da Magia Defensiva e seu uso contra as artes das trevas. Em seguida, atirou o resto do jornal no monte de lixo e virou-se para encarar o quarto. Estava muito mais arrumado. As únicas coisas fora de lugar eram a edição do dia do Profeta Diário, ainda sobre a cama, e em cima dela, o caco de espelho. Harry atravessou o quarto, empurrou o caco para o lado e abriu o jornal. Tinha apenas corrido os olhos pela manchete ao tirar o exemplar enrolado das garras da coruja entregadora mais cedo naquela manhã, abandonando-o em seguida ao reparar que nada havia sobre Voldemort. Harry tinha certeza de que o ministério contava que o profeta omitisse as notícias sobre o bruxo das trevas. Foi somente nesse momento, portanto, que reparou no que deixara escapar. Na metade inferior da primeira página, havia uma manchete no alto de uma foto de Dumbledore caminhando com um ar preocupado. Dumbledore, enfim a verdade? Na próxima semana, a chocante verdade sobre o gênio imperfeito que muitos consideram o maior bruxo de sua geração. Desfazendo a imagem popular de serena e venerável sabedoria, Rita Skeeter revela a infância perturbada, a juventude rebelde, as rixas intermináveis e os segredos vergonhosos que Dumbledore levou para o túmulo. Por que o homem indicado para ministro da magia se contentou com o simples cargo de diretor de escola? Qual era a real finalidade da organização secreta conhecida como a Ordem da Fênix? Como Dumbledore realmente encontrou a morte? As respostas a essas perguntas e muitas outras são examinadas em uma nova e explosiva biografia, A Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore, de autoria de Rita Skeeter, entrevistada com exclusividade por Betty Bathwaite, na página 13 deste número. Harry rasgou a cinta do jornal e abriu a página 13. O artigo estava encimado pela foto de outro rosto conhecido. Uma mulher com óculos enfeitados com pedrinhas, cabelos louros bem ondulados, os dentes à mostra no que sem dúvida se supunha ser um sorriso cativante, agitando os dedos para ele. Fazendo o possível para ignorar a imagem nauseante, Harry leu. Rita Skeeter é muito mais simpática e sensível em pessoa do que os seus já famosos e ferozes retratos a bico de pena poderiam sugerir. Recebendo-me à entrada de sua casa aconchegante, ela me conduz diretamente à cozinha para uma xícara de chá, uma fatia de bolo inglês e, nem preciso dizer, um caldeirão fumegando de fofocas frescas. Naturalmente, Dumbledore é o sonho de qualquer biógrafo, diz Skeeter. Com sua vida longa e plena, tenho certeza de que meu livro será o primeiro de muitos outros. Skeeter certamente agiu com rapidez. Seu livro de 900 páginas foi concluído apenas 4 semanas após a misteriosa morte de Dumbledore em junho. Pergunto-lhe como conseguiu este feito de velocidade. Quando se é jornalista de longa data, trabalhar com prazos curtos é uma segunda natureza. Eu sabia que o mundo dos bruxos
exigia uma história completa e queria ser a primeira a satisfazer essa demanda. Menciono os comentários recentes e amplamente divulgados de Eliphas Doge, conselheiro especial da Suprema Corte dos Bruxos, Wizengamot, e amigo de longa data de Alvo Dumbledore, de que o livro de Skeeter contém menos fatos do que um cartão de sapos de chocolate. Skeeter joga a cabeça para trás, dando uma gargalhada. Querido doguinho, lembro-me de tê-lo entrevistado há alguns anos sobre os direitos dos sereianos, que Deus o abençoe, completamente gagá. Parecia achar que estávamos sentados no fundo do lago Windermere e não parava de recomendar que eu tivesse cuidado com as trutas. Contudo, as acusações de imprecisão feitas por Eliphas Doge encontraram eco em muitos lugares. Será que Skeeter julga que 4 breves semanas foram suficientes para captar um retrato do corpo inteiro da longa e extraordinária vida de Dumbledore? Ah, minha cara, responde ela, abrindo um largo sorriso e me dando um tapinha afetuoso na mão. Você conhece tão bem quanto eu a quantidade de informações que pode gerar uma bolsa cheia de galeões, uma recusa em aceitar um não e uma pena de repetição rápida. As pessoas fizeram fila para despejar as sujeiras de Dumbledore. Nem todas achavam que ele fosse tão maravilhoso assim, sabe? Ele pisou um bom número de calos de gente importante. Mas o velho doguinho esquivo pode descer de seu hipogrifo, porque tive acesso a uma fonte que faria jornalistas negociarem as próprias varinhas para obter. Alguém que jamais fez declarações públicas e que foi íntimo de Dumbledore durante a fase mais turbulenta e perturbada de sua juventude. A publicidade que antecede o lançamento da biografia de Skeeter certamente sugere que o livro reserva surpresas para os que acreditam que Dumbledore levou uma vida sem pecados. Perguntei-lhe quais foram os maiores que descobriu. Francamente, Barry, não vou revelar todos os destaques antes de as pessoas comprarem o livro, disse Skeeter. Mas posso prometer que alguém que ainda pense que Dumbledore era alvo como suas barbas vai acordar assustado. Digamos apenas que ninguém que o tenha ouvido vociferar contra você sabe quem sonharia que ele próprio lidou com as artes das trevas na juventude. E para um bruxo que passou o resto da vida pedindo tolerância, ele não era exatamente indulgente quando mais moço. Sim, senhora, Alvo Dumbledore teve um passado sombrio. Isso para não mencionar sua família, muito suspeita, que ele tanto se esforçou por ocultar. Pergunto se Skeeter está se referindo ao irmão de Dumbledore, Aberforth, cuja condenação pela Suprema Corte dos Bruxos por mau uso da magia causou um pequeno escândalo há 15 anos. Ah, Aberforth é apenas o topo da estrumeira, disse Skeeter. Não, estou falando de coisa muito pior do que a predileção de um irmão por bodes. Pior mesmo do que a mutilação de um trouxa pelo pai. Coisas que Dumbledore não pôde abafar. Os dois foram condenados. Não, estou me referindo à mãe e à irmã que me intrigaram. Uma pequena pesquisa desenterrou um verdadeiro ninho de maldades. Mas, como digo, você terá que esperar pelos capítulos de 9 a 12 para conhecer os detalhes. O que posso adiantar agora é que ninguém estranhe que Dumbledore nunca tenha contado como fraturou o nariz. Apesar dos torpes segredos de família, será que Skeeter nega a genialidade que conduziu Dumbledore a tantas descobertas em magia? Ele tinha cabeça, admite ela, embora muitos agora questionem se realmente mereceu sozinho o crédito por suas supostas realizações. No capítulo 16, transcrevo a afirmação de Ivor de Lonsby de que ele já teria descoberto 8 usos para o sangue de dragão quando Dumbledore tomou emprestado os seus estudos. Atrevo-me a replicar que a importância de algumas realizações de Dumbledore não pode ser negada. E a famosa vitória sobre Grindelwald? Ah, foi bom você ter mencionado Grindelwald, responde Skeeter com um sorriso irresistível. Acho que aqueles cujos olhos umedecem de emoção com a magnífica vitória de Dumbledore devem se preparar para uma bomba, ou talvez uma bomba de bosta. Realmente fede bastante. Só posso alertar para a dúvida em relação ao duelo espetacular que
que nos conta a lenda. Depois de lerem meu livro, as pessoas talvez sejam obrigadas a concluir que Grindelwald simplesmente conjurou um lenço branco na ponta da varinha e se entregou. Skeeter se recusa a revelar outros detalhes sobre intrigante assunto. Portanto, abordamos a relação que, sem dúvida, mais fascina os seus leitores. Ah, sim, diz Skeeter assentindo energicamente. Dedico um capítulo inteiro à relação Potter-Dumbledore. Há quem a considere doentia e até sinistra. Repito mais uma vez, os seus leitores terão que comprar o meu livro para saber a história completa, mas pelo que ouço dizer, é ponto pacífico que Dumbledore tomou um interesse anormal por Potter. Se isso realmente visava o bem do garoto, é o que veremos. Certamente não é segredo que Potter tem tido uma adolescência excepcionalmente perturbada. Perguntei se Skeeter ainda mantém contato com Harry Potter, a quem entrevistou com sucesso no ano anterior, um furo de reportagem em que Potter falou exclusivamente de sua certeza sobre o retorno de você sabe quem. Ah, sim, construímos um forte vínculo, diz Skeeter. O coitado do Potter tem poucos amigos verdadeiros e nos conhecemos em um dos momentos de maior desafio de sua vida, o torneio Tribruxo. Provavelmente sou uma das poucas pessoas vivas que podem afirmar conhecer o real Harry Potter. A resposta nos leva diretamente a muitos boatos que continuam a circular sobre as últimas horas da vida de Dumbledore. Será que Skeeter acredita que Potter estava presente quando ele morreu? Bem, não quero falar demais. Está tudo no livro. Mas testemunhas oculares no castelo de Hogwarts viram Potter saindo de cena instantes depois de Dumbledore cair, saltar ou ser empurrado. Mais tarde, o garoto prestou depoimento acusando o severo Snape, um homem com quem ele tinha conhecida inimizade. Será que as coisas são como parecem ser? Caberá à comunidade bruxa julgar depois de ler o meu livro. A essa nota intrigante eu me despeço. Não há dúvidas de que Skeeter escreveu um best-seller de ocasião. Enquanto isso, as legiões de admiradores de Dumbledore talvez estejam apreensivas com o que em breve será divulgado sobre seu herói. Harry chegou ao fim do artigo, mas continuou a olhar atônito para o papel. A repugnância e a fúria o acometeram como um vômito. Ele amassou o jornal e atirou-o com toda a força contra a parede, onde a bola foi juntar-se ao monte de lixo que já transbordava da lata. Começou a caminhar às cegas pelo quarto, abrindo gavetas vazias e erguendo os livros para em seguida repô-los nas mesmas pilhas, quase inconsciente do que fazia, enquanto frases esparsas da entrevista com Rita ecoavam em sua cabeça. Um capítulo inteiro à relação Potter-Dumbledore. Há quem a considere doentia e até sinistra. Ele próprio lidou com as artes das trevas na juventude. Tive acesso a uma fonte que faria jornalistas negociarem as próprias varinhas para obter. Mentiras! Berrou Harry. E pela janela viu o dono da casa ao lado, que parara para religar o cortador de grama, erguer os olhos nervoso. O garoto sentou-se com força na cama. O caco de espelho saltou para longe. Ele o apanhou e examinou entre os dedos pensando em Dumbledore e nas mentiras com que Rita Skeeter o difamava. Um lampejo de azul intenso. Harry congelou. O dedo cortado escorregou pela ponta do espelho. Fora a imaginação. Devia ter sido. Ele espiou por cima do ombro, mas a parede continuava da cor de pêssego enjoativo que tia Petúnia escolhera. Não havia nada azul ali para ser refletido. Harry tornou a examinar o fragmento de espelho e nada viu, exceto seu olho muito verde encarando-o. Imaginara o lampejo? Não havia outra explicação. Imaginara porque estivera pensando no diretor falecido. Se havia uma certeza, era que os olhos muito azuis de alvo Dumbledore jamais o perscrutariam outra vez. E aí está o nosso capítulo de hoje. Esse é um dos livros que eu mais gosto da saga. Vocês já devem ter percebido desde o primeiro capítulo que o Pedro leu, incluído esse que eu li agora, que é o segundo, que é um livro bastante dinâmico.
É um livro que já começa com ação e vocês vão ver que ele vai permanecer na ação praticamente o tempo inteiro. É um livro bastante intenso, porque é onde as coisas se fecham, né? É o momento em que a história vem ao seu ápice e ao seu encerramento. O nosso capítulo é um capítulo que é tradicional em todos os livros do Harry, que é o momento em que o Harry ainda está na casa dos Dursley. E nesse caso, ele está usando esses últimos dias na casa do Dursley antes dele se tornar maior de idade, né? Ele mesmo fala isso, 4 dias faltam para ele se tornar maior de idade, para fazer uma faxina geral em tudo que ele guardou ao longo desses 6 anos em Hogwarts. E nós vemos que ao mesmo tempo em que ele está fazendo isso, claro, né? Tudo que ele vai mexendo vai despertando lembranças, seja o espelho com as lembranças de Sirius, seja os jornais com os tributos a Dumbledore após a sua morte, e agora essa bomba, né, que é uma biografia do Dumbledore escrita por Rita Skeeter, que nós sabemos desde o 4º livro, não é uma pessoa que se esmera por escrever apenas verdades, né? Aquela entrevista em que ela fez com a pena de repetição rápida, nós podemos lembrar o quanto de coisas ela acrescentou irreais enquanto os dois estavam conversando. Então, o que é que vai aparecer aí nessa publicação da Rita Skeeter? Tem muita coisa para a gente descobrir? Será que vai abalar realmente a crença em Dumbledore? De onde ela desenterrou? E essa fonte que ela fala que todo mundo pagaria uma varinha para ter? Quem será? Então os próximos capítulos vão ser bastante intensos, tanto quanto esses 2 primeiros. É um livro que vale a pena acompanhar. Espero que vocês acompanhem conosco a leitura. A minha leitura hoje nem ficou das melhores, porque não sei se vocês notaram, eu tô rouca, eu tô com uma faringite, né? Neste momento, a gripe me pegou, não é Covid, já fiz teste, tá negativado, mas é uma infecção de garganta muito forte, então isso deixa a gente meio num ritmo mais lento e com a voz ruim para poder fazer leituras. De qualquer maneira, tentei dar o meu melhor, espero que vocês tenham gostado. Peço que curtam o vídeo, que partilhem a ideia desta leitura com a gente, com seus amigos, para que nós façamos a leitura atingir o maior número de pessoas interessadas. Certo? Muito obrigada mais uma vez por sua audiência e até a próxima.